Alguém trouxe a Bíblia? Não? Aprendam a andar com a Bíblia. Aprendam a deixá-la marcada, grifada. Aprendam. Isso alimenta a nossa alma. Aprendam a ter ela nas mãos, né? Nós vamos rever, todo mundo aqui, claro que foi à missa domingo, Lucas, capítulo 6. Todo mundo lembra qual foi o evangelho de domingo? Lembram, mais ou menos? Isso. Então, presta atenção, porque o evangelho de Lucas, né, capítulo 7, versículo a partir do 27, a delicadeza de Jesus, quando aqui ele chama os apóstolos para conversar, e a primeira frase que ele diz é assim: eu, porém, vos digo a vós que me escutais. Então, ele não fala para todo mundo, ele fala para quem escuta. A vós que me escutais. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei o bem aos que vulo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis também medidos. Palavra da salvação. Alguém tiver com a Bíblia aberta, escreva: esta é a carta magna da não violência cristã. Esta é a carta magna. Não é porque a não violência do que a gente se entrega ao mal, como já foi interpretado erroneamente quando fala se bater numa face e der a outra. Não é isso. Mas é o que Jesus nos ensina aqui, nós temos que aprender a derrotar o mal com o bem. Então por isso isso aqui é a carta magna, porque isto não é uma... Não vamos fazer isso porque temos estratégias. Não tem estratégia. Isso aqui é um modo de ser do cristão. É o amor, né? Essa é a maior força que existe. Por isso que isso aqui é a carta magna, porque o amor ao inimigo, essa é a grande virada do Evangelho. Essa é a grande chave do Evangelho. Porque, na verdade, isso aqui não é uma coisa ordinária, uma coisa comum. E Jesus não está nos pedindo uma coisa comum. Jesus está nos pedindo um amor sobrenatural. Porque isso aqui não faz parte de nós. Se alguém me fez um mal, eu já estou programando como é que eu vou retribuir pior. Estou falando mentira? Não estou. Estou esperando ele na curva ali. Eu fico maquinando, né? Igual outro dia uma falou comigo. Eu só penso em como é que ela falava comigo? Eu só estou pensando como é que eu vou dar o troco. Eu vou dar, doutora. Vou. Falar, vai não, daqui a pouco se acalma. Mas eu tenho que vingar. Compreendem? E isso é o que nos move, é isso que Jesus diz. Até os pecadores fazem isso. E vocês, que são filhos do Altíssimo, reagem do mesmo jeito? Onde está a nossa diferença?
Então, o convite de Jesus hoje eu trago para vocês a mesma proposta que eles fizeram, Deus Pai fez para Abraão. O que Deus Pai fez para Abraão? O que ele falou para Abraão? Lembra? Nada, né? Já não lembro de nada, né? Coisa extraordinária. Lembra de nada. Deus Pai falou, Abraão, sai da tua terra. Então hoje eu estou dizendo para você, sai de onde você está. Vamos dar um passo a mais? Hoje o convite é um passinho a mais. Essa proposta de Jesus, essa é uma conversão completamente silenciosa. Essa conversão que muda o mundo, ela não faz nenhum barulho. É como se estivesse lutando num cabo de guerra, e Jesus chega perto de você e fala, solta o cabo de guerra. Faça diferente. Reza por aquele que faz mal para você. Reza por aquele que te difama. Reza por aquele que te traiu. Reza. Ó, que coisa fácil. Igual ele fez quando ele rezou por nós na cruz. Falou, perdoai, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, hoje o convite é para que a gente possa fazer uma transformação silenciosa. Porque o que o Evangelho nos traz? Que se a gente amar mais, se a gente despertar uma consciência maior, a gente vai ser curado de tantos males. Para e pensa, o que te traz mais doença? Para e pensa, a raiz disso. Então a consciência é para 3 letras que eu vou trazer para vocês. Eu vou passar do A minúsculo, da apropriação, tudo é meu, a raiz do mundo do mal chama egoísmo. Minha filha, me dá esse outro sapato, você tem 2, só tem 2 pezinhos. Não é meu. Ensina, menina, a dividir. Né? Já falei isso com vocês, existe uma cultura pagã que acha que a criança nasce boa, não nasce. Criança é má. A filó, ser pediatra, fala isso, é má. Quem faz a criança ser boa é a educação de vocês. Educar significa eu tiro de dentro o que você tem de bom que está escondido. Criança, o pessoal quase cultua, põe um trono para menino, mentira, não vira um tirano, te mata depois. Isso é real. Educar é um processo de uma vida inteira. Então, a primeira coisa é que eu não divido as coisas. Então, passa da apropriação, da inveja. Por que você tem esse carro lindo e eu não posso ter? Por que você foi promovido e eu não vou ser promovido? Por que no mesmo emprego você que foi premiado e eu não? E isso destrói, te come, te consome, te faz viver no inferno, porque você está com o olho estrábico olhando a vida do outro, o que você tem com isso? Nada. Não é assim que a gente vive? Então hoje eu estou convidando a sair do A da apropriação e da inveja para o A maiúsculo do amor ágape, do amor que Jesus nos ensinou a amar. Sem esperar recompensa de nada, fazer o bem somente por fazer, porque somos filhos do Altíssimo. Então a nossa marca tem que ser essa, somos irmãos. Não matamos uns aos outros, amamos uns aos outros. Isso é um trabalho, dentro de uma mesma família, que luta que é quando vai nascer irmão hoje, os meninos têm que ir para terapia, porque tudo tem ciúme, crise, sofre. Vê se na minha casa, minha mãe pediu permissão para ter menino, vai nascendo, não vai cuidando. Eu brinco, como é que todo mundo foi desmamado? Simples, a mãe chegou com outro do hospital, acabou a sua vez, igual do outro. Gente, ninguém foi para o divã por causa disso. Ponto final, estou te perguntando. Acabou, agora do outro neném, pronto. Vai fazer outra coisa, comer outra coisa, vamos embora. Vida que segue, né? Vida que segue. Então, como que é difícil, mas isso porque tem que começar. Então, nós temos que começar a despertar, sair da vida com V minúsculo, para uma vida, uma consciência de um V maiúsculo, que é uma vida eterna. Gente, o dia que a gente tomar consciência, isso é espetacular, que a vida minha não é aqui, que aqui é um pedacinho, é uma gotinha. O tempo que nós temos aqui é muito curto para odiar, é muito curto para fazer o mal. A vida aqui, ela passa igual igual um sopro, porque o que está me destinado é lá. Eu vou voltar para casa. Eu vim do amor e volto para o amor. Eu vou voltar para a casa daquele que me espera, que é o meu Pai. Pode imaginar que escândalo vai ser isso? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é extraordinário. São Paulo viu, não deu conta de falar nada além disso, né?
São Bento, que foi também vivo, voltou mais lerdo do que já era, acabou, ninguém leva nada. São Bento está muito voado, é claro, viu o céu. Voltou, acho que ele não estava nem aqui, eu não falava nada com nada hoje. É uma pena. Levou homem, né? Se tivesse levado mulher, não sabia das coisas. Então, não ia faltar um detalhe daquele céu, não ia sobrar nada, né? Mas levou homem, é diferente. Então, nós temos que começar a tomar essa consciência, e o ser que eu quero falar com vocês, o ser minúsculo, de uma consciência espiritual, que eu digo que a nossa consciência espiritual, eu poderia chamar de ignorância. O que nós sabemos, gente? Nós vamos voltar para a casa do nosso pai, nós sabemos o que de lá? Nada, por quê? Por quê? Porque não estudamos. A gente não investe a nossa vida espiritual. Não investimos zero. Estou falando alguma mentira? Não. Quanto tempo você medita a palavra de Deus todo dia? Fala, não dá tempo, minha filha, eu tenho que correr. É porque a gente não acredita de verdade que a gente está voltando para lá. Quando a gente vai fazer passear na Europa, o povo faz os mapas, vê onde é que vai passear, né? Olha tudo, onde é que pega isso, pega aquilo. Nós vamos para o céu, vai viver eternamente, ninguém sabe nada. Presta atenção, está rindo? É sério isso. Mas a gente não pensa, se você tocar no assunto com alguém, você vai falar, você está deprimida, minha filha, está com algum problema? Não, meu filho, isso é uma realidade. E eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Para poder voltar para a casa do meu pai. Como é que eu vou chegar lá? Juninho, não sei nem o nome de ninguém? Posso não. Mas a gente não estuda. Quantos de vocês conhecem uma das obras de Santo Agostinho, que são 3 livros, sobre a interpretação dos 150 salmos? Ele analisou um versículo por versículo. Alguém já leu? Ninguém tem? É extraordinário. Extraordinário. Você lê o salmo aqui, vai lá e vê o que ele falou. Fala, Jesus, como é que ele conseguiu ver isso tudo? Eu não consegui nem entender o título, o homem fez isso tudo, não tem condição. Mas a gente vai aprendendo com esses santos, né? Vai aprendendo. São obras. Do primeiro ao último salmo, 150, ele analisa cada salmo, um versículo por versículo. Você fica extasiado, fala, como, gente? Eu não consegui nem entender. Mas se a gente começar a ler, a gente vai aprender. Na igreja tem uma riqueza absurda que a gente não lê. E todos os livros que pertencem à igreja são baratos. Pode comprar. Mas a gente não estuda, não é? Então nós temos que, quando a gente faz essa transformação que eu estou falando com vocês, do amor ágape, de se abrir a uma vida que é eterna, de uma consciência com C maiúsculo, de uma consciência dessa que nós somos, que é de uma consciência espiritual eterna, né? Atemporal, que nós somos seres celestiais, aquilo que São Paulo falou na segunda leitura de domingo, que é onde ele fala que a gente vai passar do homem terrestre para o homem celeste. Isso é mágica? Não é mágica. É um passinho a mais. Como é que nós vamos fazer isso? Somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque não somos capazes. Não somos. O normal nosso é viver o que Jesus falou. Não faz isso não, faz diferente. Não faz isso não, faz diferente. Então, na epístola aos Filipenses, no capítulo 2, São Paulo fala uma coisa no versículo 5. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Simples, né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O que é isso? Aprender a olhar como Ele olhou, escutar como Ele escutou, falar como Ele falou, amar como Ele amou, andar aqui na terra de uma forma mais suave como Ele andou. Isso é possível? Sim. O que Ele falou aqui no Evangelho? Ele disse para nós, vinde a mim todos vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão ganha o coração dos homens. A humildade é a consciência de que eu sou criatura e que eu sou dependente de Deus. Sem Ele eu não sou nada.
mas é absolutamente nada. Do ponto de vista espiritual, para a gente poder viver isso aqui que ele falou, se eu não tiver a graça de Deus, eu não saio do lugar. Então, nós vamos dar um passo por dia. Como é que nós podemos começar? Podemos começar amando aquilo, o mais banal que a gente não ama ainda. Fala com ele, deixa eu começar de uma coisa pequenininha. Me ajuda. É um passo de cada vez. Mas a hiena, ela não compara o passo dela com o do leopardo, ok? A andorinha não pode comparar o bater das asas dela com o de uma águia. Então, eu não posso comparar meu passo com o seu. Andar junto não é simples. Nós temos que aprender a andar, não comparar os passos, mas não é para ficar parado, é para andar. Porque a graça de Deus vai agir em nós à medida que a gente permitir, se abrir. Se eu não me abrir à graça de Deus, a delicadeza e a fineza de Deus vai te invadir que dia? Nunca. Mas se você falar com ele, Jesus, eu quero viver aquelas 3 palavrinhas que a Fila falou. Eu quero sair da apropriação, da inveja, para o amor ágape. Eu quero entender que a minha vida é eterna, Senhor. É eterna, nós não temos dimensão. O que significa isso, Senhor? Então não me deixa parado nessa miséria que não vai me levar a lugar nenhum. Aliás, me corre o risco de me tirar da vida eterna. Me ajuda a pensar grande, me ajuda a olhar para frente, me ajuda a pensar naquilo que o Senhor sonhou para mim. Me ajuda. Eu não quero ficar fechada, trancada num quarto, com a fechadura pequena, achar que o mundo é isso. Não, me faça abrir, e me faça ver além. Me faça entender que o Senhor pode me ajudar a viver a vossa santíssima palavra. Me ajuda a entender isso aqui. Me ajuda a transformar o mal em bem no ambiente que eu vivo. Dentro da minha casa, com a cunhada, com a sogra, com o genro, sei lá com quantas pessoas que a gente tem que conviver todo dia. Né? Outro dia eu escutei assim, quem trabalha com gente devia receber um auxílio psiquiatra, né? Não é brincadeira, não é assim. Não, eu acho que a gente só tem que rezar mais, pedir a Jesus a graça, né, gente? O que é graça quando eu estou falando com vocês? O que é olhar como Jesus olhou? É botar reparo, é olhar com atenção. Hoje o povo olha e não enxerga. Olha de verdade para o outro, escuta de verdade aquilo que ele está te dizendo nesse momento. Caminha prestando atenção no seu pé e prestando atenção no caminho que você está andando e para onde esse caminho vai. Preste atenção, nada nós podemos fazer por acaso. Nós temos que saber para onde vamos. Então, se eu me disponho a amar, eu tenho que entender que eu estou em construção. Falo, Senhor, eu não sou capaz de viver esse amor. Senhor, mas olha que eu já dei conta de emprestar, sem esperar nada a receber. E Jesus fala, quando alguém pegar alguma coisa sua, esquece. Nada é nosso mesmo, né? Deixa para lá. Se a pessoa quiser retornar, retorna. Nunca cobre do outro. Filó, mas eu emprestei aquele negócio, não vou cobrar. Não, Jesus falou para não cobrar, está escrito aqui. Difícil. Mas Filó, eu quero, que negócio é meu. Não é seu não, larga para lá. Não é fácil. O Evangelho não é uma brincadeira. Essa é uma transformação. Então, por que eu vou ter esses sentimentos de Jesus? Porque à medida que eu me abro para a graça, é a obra que Ele está fazendo em mim e em cada um de nós. Jesus vai nos trabalhando. Ela fala, não, minha filha, isso aqui não, vou melhorar. Igual a reforma de casa. Ele vai tirando as coisinhas que não servem, né? Todo dia que você comungar, você vai com ele, vai tirando aquilo que não serve. Vai melhorando, Senhor. Vai melhorando a sua obra, que nós sujamos ela inteira com pecado. Me ajuda a ter uma consciência aberta. Não me deixa fechado. Então, na verdade, quando eu estou falando com vocês, aprender a amar, aprender a falar, né? Quanta tragédia, porque a gente falou mal, né? Falou mal no sentido de que eu tenho que aprender a ver com quem eu estou falando, o que eu estou falando e como eu estou falando. Quanta morte já deu por isso? Quanta inimizade já deu por isso? Não é?
Então eu preciso aprender a me comunicar. Por isso que na outra vez eu falei com vocês que a gente tem que aprender a rezar antes de fazer todas as coisas. Porque Jesus tem que nos ajudar a como me comunicar. Então, se eu aprendo a fazer todas essas coisas, isso é o que se chama teologia do instante. Eu tenho que aprender a viver tudo que eu estou vivendo somente agora. Porque eu só tenho esse instante para viver o amor de Deus. Eu só tenho esse instante para perdoar. Eu só tenho esse instante para acolher o outro. Eu só tenho esse instante para poder avaliar o que aconteceu e falar com Ele, me dá a graça de rezar por essa pessoa, por essa situação. Me dê a graça de entender que Ele é meu irmão. Me dá a graça de ter paciência com Ele, porque quando eu penso na paciência que só tem comigo, eu falo, melhor eu ter paciência com o outro. A pessoa já podia ter desistido de mim há quanto tempo? E o Senhor não foi embora. Isso faz a gente chorar. Porque o Senhor morreu por mim enquanto a gente ainda era pecador, demais de seu inimigo. Como é que eu posso fazer isso agora? Quando Ele fala aqui, sede misericordiosos como seu Pai é, não julgueis para não ser julgados. Então Ele fala assim, você pode julgar o ato, ok? Então eu posso falar, você não pode matar. Se você matou, eu falo, o ato foi errado. Eu não posso julgar aquele que matou, porque essa alma pertence a quem? A Deus. E se a gente se avaliar, né, gente? Eu falo com Jesus, a sua misericórdia na minha vida é tão grande que se o Senhor não tivesse sido muito misericordioso, eu tinha matado um bocado de gente. Eu já descobri que eu posso matar. A ira te faz matar. Você pega uma situação difícil, você pode matar. Igual uma mãe que pegou a filha sendo estuprada pelo pai e matou ele. Ela estava errada? Não, mas ela foi julgada, condenada. Mas ela defendeu uma criança de 3 anos de idade. Mas a gente pode matar numa situação. Então é por isso que eu não tenho o direito eu não posso condenar alguém por um ato. Eu não posso definir alguém por um ato. Por isso que só Deus pode julgar. Então por isso que Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então eu não posso te fechar numa situação, mas eu tenho que me abrir às possibilidades. Eu tive uma oportunidade há uns anos atrás de ir numa penitenciária na época do Natal. Essa aqui de Nova Lima, onde os presos ficam sem guarda. Fui lá rezar com eles, conversar com eles, entrar na cela e me trancar lá com eles, para poder entender o que é ficar preso, né? Foi uma experiência muito boa, conversamos demais, lugar limpinho, arrumado, e eles têm a parte de marcenaria lá, ele tem todas as armas para matar qualquer um lá. Foi tão interessante a nossa conversa, a nossa oração, e o arrependimento e o sofrimento deles, eles já estavam sendo preparados para daqui a pouco ir embora. E eu dizia, não posso fechar você, te condenar por esse ato. O ato foi errado, mas você é mais do que isso, que é meu irmão, filho de Deus. E depois, para encerrar, eles que me puseram na roda e foram rezar por mim. E dançar e cantar, celebrar a vida. Então a gente não pode fechar o outro naquilo, mas ser misericordioso como nosso Pai é misericordioso. Quem pediu isso foi Jesus, né? E Ele fala, perdoa, né? Quantas pessoas estão vivendo um coração pesado, duro, fechado, por mágoa, por rancor, por ressentimento? Bobagem, bobagem. Depois que passar o momento da raiva, que você vai trabalhar esse luto, fala com Jesus, tira isso de mim, sabe por quê? Isso é igual a bomba de infusão gotejando ódio em mim para me ter um câncer, bobagem. E diante do Senhor, na hora que eu morrer e chegar diante do Senhor, isso só vai servir para me atrapalhar. Pensa nisso. Tudo que me acontece, eu penso na hora da morte. Eu falo, deixa eu ver qual o peso que eu vou dar para essa situação. Se ela for me dar uns anos de purgatório, eu falo, obrigado, não quero. Porque eu tenho pressa de ir para o céu. Me atrapalhar, não, obrigado. Então, o que Jesus mandou fazer? Vão pedir Ele a graça de eu conseguir fazer. Isso é maravilhoso. Senhor, me dá a graça desse instante, de eu fazer o que eu estiver fazendo com a intensidade, de que eu estou na sua santíssima presença. Então eu tenho que viver esse momento em justiça, em santidade, porque o Senhor é o meu Pai, é o modelo de santidade para mim. Me ajuda.
Me ajuda a fazer bem, me ajuda a colher bem, me ajuda a cuidar do outro bem, me ajuda a fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem comigo. Mas não fica prestando atenção se você vai ser retribuído ou não. Larga para lá. Só tem um que tem que ver o que você faz. Quem é? É ele, só isso. A única pessoa que tem que ver o que a gente faz. Mas ninguém tem que ver. Então vamos aprender a desapegar dessas coisas aqui, que não nos levam a lugar nenhum. Então essa consciência, o dia que a gente tiver essa consciência, isso é para que a gente possa ser curado, salvo, divinizado. O dia que a gente aprender isso, Senhor, me ensina a amar, me dar essa consciência espiritual, uma consciência de que eu sou eterna. Sou sua filha, seu filho, amado, sonhado, esperado no céu. Pensa nisso. Então eu tenho que ter uma vida aqui coerente com isso. Eu não quero ser igual a Adão, o homem terrestre, não. Eu quero refletir a imagem do homem celeste. Como é que nós vamos refletir isso? Com a ajuda de Deus. Então, a partir de amanhã, nós já vamos pensar, levantar. Um passo de cada vez. Como é que eu vou viver essa carta magna? Tudo de uma vez, só Jesus. Um passo de cada vez. Mas eu não posso ficar parado. Então, nós vamos pedir a Ele essa graça e pensar como é que a gente vive de passo em passo, bem devagar, de acordo com o que eu dou conta de andar, sabendo que quem me dá a graça é um só, é Jesus. Só Ele pode fazer isso na nossa vida. Só Ele pode transformar meu coração, o meu olhar, a minha audição. Só Ele pode fazer isso. Porque é Ele. Eu tenho que viver isso numa confiança e no abandono incondicional. Como é que eu vou viver isso? Confiando e me abandonando ao único que faz com que cada um de nós possa ser aquilo que somos. Só Ele pode fazer com que cada um de nós seja exatamente aquilo que um dia Ele sonhou. Aonde estamos é o que nós estamos permitindo a Ele fazer. Mas se a gente for abrindo um passinho de cada vez, o Senhor vai conseguir fazer em nós a obra tão desejada, tão esperada, que pode consolar o coração dele. Então guardem essas coisas de hoje, essa carta magna, que vai nos dar um caminho maravilhoso, e que nós temos que ter um passo de cada vez, para sair do homem terrestre para o homem espiritual. É o A, o V e o C. E que Deus nos ajude, um passinho de cada vez. Peça a Ele, me ajude, porque sem mim, vocês cantaram isso antes de eu começar. Sem mim, nada posso fazer. Que Nossa Senhora, que compreendeu isso de um jeito único, que não teve medo de se entregar, de confiar, de abandonar, nos ajude a viver isso. E queria convidá-los, porque sábado é o primeiro sábado do mês, nós vamos estar aqui 8h30 em oração, conforme Nossa Senhora pediu, rezar o terço, tem missa, tem padre para confessar, e terça-feira Jesus pediu a devoção à Sagrada Face, e Ele pediu que começasse na terça-feira de Carnaval. Então nós estamos fazendo a novena, e estaremos aqui para rezar, para lembrar a quem não conhece a história, contar para vocês, estarmos aqui para rezar na terça-feira às 15 horas. Então quem quiser nos dar a honra de estar aqui, vai ser um prazer a gente poder rezar junto. Que Deus os abençoe, porque na outra terça nós vamos estar só às 15h, porque é terça de Carnaval. Mas na outra, a gente se encontra. Deus abençoe a cada um e um bom feriado.